É isso. Agora é a hora da redação NE45, onde a gente traz aí algumas notícias que movimentaram o dia dos nordestinos. Vamos ver qual é a primeira aí, Clisma. Não sei qual é a ordem que você colocou. Então você vai jogar na tela e a gente vai entrar nesse barco e seguir. Eu sei quais são as três, mas não sei qual é que você vai nos apresentar primeiro. Está carregando aí. Bahia. Contratação de Raul Gustavo, né, Iago? Já vinha sendo um nome especulado aí, inclusive quando a gente fez o nosso raio-x ali dos dois times, né, Bahia e Fortaleza, a gente já colocou o Raul Gustavo ali como uma opção para o treinador. E agora está oficializada essa contratação, mais uma contratação boa ali para o setor defensivo do Bahia, que se reforçou bem, né, Iago? Exatamente, Lucas. Mais uma boa contratação do Bahia e num perfil que é o que a gente esperava desde o começo, quando o Grupo City comprou efetivamente a SAF, né? Jogadores jovens com um perfil de evolução grande para poder se valorizarem e poderem gerar lucros tanto para o time quanto para a organização. É um cara que chega do Corinthians com a experiência de ter jogado com um zagueiro muito rodado como o Gil, que foi provado em diversas competições de altíssimo nível, como Libertadores, como Copa do Brasil, jogando a Série A, e que deve agregar bastante ao setor defensivo do Bahia, que fez muito boas contratações, com o nome do Canu. Então, é um time que começa a se montar de uma maneira muito forte e de maneira bastante interessante para essas duas competições do início do ano, né? Tanto o Baianão quanto a Copa do Nordeste. Exatamente. Bahia que conseguiu contratar bem na defesa. Vamos para a segunda aí, Clisman? Solta a segunda notícia, que é mais um anúncio aí, né, de contratação. Aí. Ceará, Minhoca. Contratou Janderson, mais um que também estava sendo especulado há um tempo. Chega aí como uma opção a mais aí para o setor ofensivo do Ceará. Opção de velocidade. Achei uma ótima contratação do Ceará para um nível de Série B. Janderson foi provado aí Teve 2 temporadas aí na Série A e teve um bom desempenho, né? E chega aí para ajudar muito o Ceará, né? Ele teve uma ótima temporada no Atlético Goianiense, isso é verdade. Esse foi um dos jogadores mais importantes do Dragão há 2 anos. No ano passado, né? Porque acabou de virar o ano, aí fica essa confusão, mas semana passada, né? Até semana passada, né? No ano passado, o Janderson disputou muitos jogos pelo Grêmio, era um jogador mais que vinha do banco do que propriamente um titular. E tem essa característica que o Ceará tinha perdido, né? Com a saída do Medoça, o Ceará não tinha nenhum jogador de velocidade. Porque o Eric, né, que até passou pelo Náutico, o Eric é muito mais um jogador de 1 contra 1 do que propriamente da velocidade. E o Janderson vem exatamente assumir esse perfil, essa característica que para o Ceará era fundamental. É onde o setor do Ceará estava mais necessitando. Há uma semana atrás, o Ceará só tinha 3 atacantes, porque depois do doping do Kleber, o atacante, o Ceará só estava com o Leandro Carvalho, que, assim, a torcida não morre de amores pelo Leandro Carvalho. Você tinha o garoto da base, o Caio Rafael, e, no caso, o Eric, assim, eram os únicos 3 atacantes. Então, estava desesperador há uma semana atrás. Aí veio a contratação do Luvanor, aí chega agora o Janderson, o Catatal, que jogou pelo Sampaio Corrêa, é o nome da vez aí também, que está sendo muito especulado. E eu acho que o Ceará ainda precisa atrás de um camisa 9, né? Um jogador ali para ser a referência. Ainda está necessitando, a torcida está mais batendo nessa tecla hoje em dia de buscar um camisa 9, mas é um atleta que chega também, acho que com pelo menos com uma possibilidade de ser um titular. Porque imaginar que o Leandro Carvalho vai ser o titular da temporada, aí... Eu fiquei surpreso quando soube que ele ia ficar. Já é um negócio exatamente. Inacreditável. Imaginar Leandro Carvalho titular do Ceará nesse ano 2023. Só para ter uma ideia, Lucas, rapidinho. Só para ter uma ideia de como é inacreditável essa história do Leandro Carvalho. 1 mês atrás eu fiz uma matéria para a NE 45 dizendo que ele, fora dos planos, estava encaminhado com acerto encaminhado para jogar o Paulistão
por um time do interior paulista. Então, assim, ter que ficar para jogar uma Série B pelo Ceará é um negócio que acho que nem ele imaginava que iria acontecer. Ele vai ficando ali, né? Era Até aparecer alguma coisa. Portuguesa. Antes da gente falar da próxima notícia, que é do Sport, tem uma... não estava no script aí, vou até quebrar o clisma aí. Mas o Santa anunciou uma contratação também de Baraca, né, Vitor? Experiente demais, já passou no Ceará, eu acho, né, Minhoca? Passou no Ceará. Em 90 Lisca amava o Baraca, assim, era jogando mal e Baraca titular. Baraca, 36 anos, muito tempo na Ponte Preta, já passou no Ceará, jogador bem rodado aí, e chega para ser a experiência do Santa, né? Com esse time jovem, esse time desconhecido de uma Série D natural, pela divisão que vai jogar, e aí vai buscar Baraca como para ser o líder desse time, né, Vitor? Pois é. É um time também que acabou de perder o Anderson Paraíba. Ia ser possivelmente a principal referência do meio de campo do Santa Cruz. Saiu antes de ontem, recebeu uma proposta do futebol árabe e acabou optando por deixar o Santa. E aí, não vai ser exatamente a reposição, porque Anderson Paraíba é um jogador mais armador. Baraca ele não chega para substituir Anderson Paraíba, né? Só na questão da liderança, né? Exato. Ele não repõe. Acho até que mais líder do que Anderson Paraíba. Exato, não vai repor tecnicamente, taticamente, mas ali nessa posição de um nome que vai trazer uma confiança, uma estabilidade talvez um pouco maior. Quando a gente fala de liderança, ele pode ser esse nome. No elenco, inclusive, não tem só ele. A esse nível de experiência, a gente tem também o Alemão, zagueiro de Santa Cruz, remanescente do time do ano passado. Agora é um jogador muito experiente, o Baraca já está com 36 anos, ele teve uma passagem até recente no Sampaio Corrêa, ficou todo mundo surpreso, eu lembro, eu cheguei a fazer a matéria por NE quando ele foi anunciado, as respostas, isso foi em 2021, os comentários no Twitter sobre essa matéria eram só, nossa, ele ainda joga, ainda está jogando, e agora então, 2 anos depois, ele sendo anunciado para mais um clube de peso, com a camisa importante como tem no Santa Cruz. É mais uma continuidade aí que ele dá na sua carreira a longo prazo, e vamos ver o que é que ele tem a apresentar, porque a gente sabe também que nessa idade, ali para a cabeça de área, já começa a ser um pouco complicado, até por questões físicas. Vamos ver se ele consegue entregar o que o Santa precisa. Exatamente. E aí, para fechar, a gente tem a indefinição do jogo do Sport contra o Ibis. Situação do gramado da Ilha prejudicada aí. A Arena também não tem condição de jogo, porque o gramado passa por uma reforma. E aí sobram Arruda, Aflitos. E aí, como é que... O que é que você não traz aí, Iago, sobre essa notícia? Então, ficou pererecando no ar durante os últimos 2 dias essa questão, né? E aí acaba que o planejamento do esporte pode ser que fique ainda um pouco mais achatado, né? Porque vai ter o adiamento dessa partida, tem Copa do Nordeste para jogar, e aí vai ter que começar aquela história de procurar data, de ver onde é que vai encaixar, o que é que vai acontecer. Bom, a alegação para o gramado da Ilha estar ruim assim, salvo engano, é porque uma praga tomou conta do gramado, e aí por isso está nessas condições que a gente está vendo na foto. Mas é aquela, né? O time tá, pelo menos o time continua, segue em preparação. Não sabe ainda quando vai estrear na temporada, mas segue trabalhando para poder ter o máximo de sentir o menos possível essa maratona que pode ter a partir do início de janeiro. Aí fica a dúvida, né? Na verdade, tem a dúvida se vai ter jogo, né, Vitor? A dúvida principal, né? Existe a possibilidade também do jogo ser adiado, né? Sabe-se lá para quando, nesse calendário maluco aí de Pernambucano e Copa do Nordeste, um entrando em cima da outra, né? Pois é, o calendário que já é naturalmente apertado, agora ainda com essa dúvida pode ficar ainda mais. A gente vê não só o gramado da Ilha, também o gramado da Arena, que seria o campo reserva, os dois sem condição de jogo. A Ilha com esse problema de uma praga no gramado da Ilha do Retiro, acho que dá para fazer muita piada em cima disso também.
lá na Arena, hoje, inclusive, teve um tweet do Daniel Coelho, que assumiu agora a Secretaria de Esportes e Turismo, alguma coisa nessa linha, também falando de como recebeu, mostrando o estado do gramado nessa condição de jogo. Já teve a resposta, viu? O ex-secretário já respondeu, Rodrigo Novaes, que é deputado estadual, já respondeu, enfim, justificando, dizendo que Daniel mostrou o estado do gramado e falou sobre como o governo atual recebeu, falando em meses, aí, até meses para a recuperação. Rodrigo respondeu dizendo que isso é um tratamento natural de toda temporada, todo ano, todo fim de ano, fim de temporada, existe esse tratamento e que acha que em 15 dias, a arena, no máximo 15 dias, a arena vai estar disponível. Pronto, então já a informação atualizada. E com isso, claro, o calendário vai se apertando. A Folha de Pernambuco, o Evandro Carvalho, presidente da FPF, chegou a dizer que vai ser adiado o jogo, mas, ao mesmo tempo que ele dizia isso, o próprio presidente do esporte, Yuri Romão, falou, acredito que foi uma entrevista ao Roberto Nascimento, Pedro e Mariano estavam passando essas informações. Uma entrevista ao Roberto Nascimento, ele afirmou que o jogo vai ser ou no Arruda ou nos Aflitos e que não vai ter adiamento. Então, realmente vai ficar essa dúvida aí. Parece que o Evandro depois não queria mais falar, depois da entrevista. O Yuri não teve nenhuma informação nova pelo visto, então vai ficar nessa dúvida, provavelmente até amanhã. Talvez a gente já tenha alguma resposta, até porque, convenhamos, já está chegando bem em cima da data, não dá para adiar muito também essa definição. Lucas, fala, eu até estava quando você estava falando, estava exatamente olhando o calendário aqui do esporte, né? Eu estava olhando exatamente, eu tenho de tudo, né? Da Série A até a Série D, o calendário. Cara, e aí, Minhoca tem até a nossa agenda aqui, o nosso calendário. Não tenho não. Aí eu já não tenho não. Mas tem duas datas que o esporte pode utilizar. O esporte vai entrar só na terceira fase da Copa do Brasil. Então, a data da primeira fase e a data da segunda fase estão livres para o esporte. Lembrando que a CBF colocou duas datas para a primeira fase, 2 meios de semana, ou seja, quem jogar no meio de semana não joga no outro, e basicamente vai intercalar com Copa do Nordeste ali, certo? Vai ter uma rodada de Copa do Nordeste, que é um meio de semana, e aí quem não jogar nesse meio de semana vai jogar a Copa do Brasil, e quem jogar a Copa do Nordeste no outro meio de semana vai jogar a primeira fase também da Copa do Brasil. E aí para o esporte é bom por isso. Então, as datas que tem aqui, a data base, certo? Já que o esporte vai jogar no dia 1º de março, que é pela Copa do Nordeste, e também, qual é a outra data? É 1º de março mesmo? Agora estamos fugindo aqui, peraí. Calma. Acho que é isso mesmo. Acho que é 15, 22, 1º e dia 8, né? Acho que é isso mesmo. Deixa eu olhar aqui a tabela do Fortaleza, já que eu sei. É isso mesmo. Que é 22 e 1º de março, 8 de março e 15 de março. Dia 22 de fevereiro e dia 1º de março são as datas da primeira fase da Copa do Brasil. E aí, no caso, o esporte, como vai jogar na Copa do Nordeste dia 1º de março, então dia 22 de fevereiro seria a primeira data livre, o meio de semana de 22 de fevereiro. A outra data seria 8 de março, já que o 15 de março já também terá jogo pela Copa do Nordeste para o esporte, que vai ser a 7ª rodada. Então, são essas duas datas livres que vai ter para alocar aí jogos que possam ser adiados. Ô, Lucas, rapidinho. Data, né? Rapidinho, só a informação que tu passou, que o Rodrigo Novaes disse que seriam necessários 15 dias para poder regularizar a questão do gramado da arena. Eu levantei aqui rapidinho o intervalo de 15 dias entre a estreia do esporte e joguei 15 dias para frente para ver quantos jogos o esporte faria como mandante. Ao todo são 6 jogos da temporada, certo? 6? E desses 6 joga contra... durante a temporada. E como mandante, joga 4 deles. Joga contra o Ibis, tecnicamente dia 8, que a gente não sabe se vai acontecer. Joga de novo contra o Petrolina no dia 14. Joga contra o ABC na estreia da Copa do Nordeste no dia 21. E, por fim, joga contra o Belo Jardim no dia 24. Todos esses em casa. Então, assim, se precisa de 15 dias para poder colocar o gramado da Arena Pernambuco em condições, e a gente não sabe como está a situação de quanto tempo vai precisar do gramado da ilha para poder se regularizar e ter condições de jogo, pode ser uma situação bastante complicada
para o esporte ter que ficar realocando seus jogos nesse início de temporada.